Amém? Vamos para Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Colossenses capítulo 3. Nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Deus. Amém. Podem assentar, por gentileza. De sexta-feira para sábado, nós tivemos aqui no templo, irmãos, uma mini vigília, né? E foi maravilhoso, foi uma bênção. E eu quero incentivar você a não perder as próximas. Nós ouvimos testemunhos, oramos, fomos abençoados. Eu, principalmente, fui abençoado. Estava com uma dor na coluna, sem explicação. E aqui, com a oração, em posição de mãos, eu saí daqui liberto daquela dor. Então, quando você participa, você se dedica, você investe, você colhe as bênçãos, você colhe as vitórias, você se oportuniza a ser abençoado. Então eu quero incentivar você a não perder as nossas próximas vigílias, que tem sido muito bom, maravilhosas as nossas ações nesses dias. Bom, acabamos de ler a palavra Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, texto que nós já, várias vezes já lemos, em algumas mensagens compartilhamos para enriquecimento, para produzir fundamento em algum ponto. Mas eu quero aqui, nessa manhã, compartilhar com você sobre o tema com tudo em cima. Quem está aí com tudo em cima? Levanta a mão. Diga a pessoa que está próxima a você: vamos ficar com tudo em cima? Irmão. Tem que trabalhar para ficar com tudo em cima, né? Quando se fala então de as atividades físicas, hein? Para estar com tudo em cima. Cadê a Mariana? Mariana? Isso aí. Move. Se mova, hein? Se mova, para estar com tudo em cima. Irmãos, e não é fácil, né? Não é fácil. Esses dias não, sexta-feira, né? E aí você vai entender porque eu estava com dor nas costas. Eu fui dar uma de marceneiro lá em casa. Porque quem não tem condição de pagar tudo que vai fazer, você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa, né? E eu fui dar um jeito na cabeceira da minha cama, que desde quando nós mudamos para casa, está lá as madeiras encostadas na parede, né? Então eu fiz lá, né, o que tinha que fazer, mas carrega a madeira para lá, leva MDF para cá, e você sabe que MDF é levinho, né? E você sobe escada, desce escada, serra, fura parede, coloca na parede. Meu Deus, eu saí não quebrado, moído eu saí, né? E nada com tudo em cima, estava com tudo para baixo. A minha vontade era dormir, era ficar em casa. Mas mesmo daquele jeito que eu estava, porque eu terminei tarde, eu vim para a vigília. Então pode ser que a minha carne estava bem embaixo, mas no Espírito Santo e em Deus, na minha vida, estava lá em cima.
Então a gente não pode dar desculpa porque trabalhou, porque cansou, porque não teve condição, porque Deus sara o seu corpo, né? Quando você entrega a sua vida ao Senhor. E na sexta-feira ainda, irmãos, nós ainda, antes de vir para a vigília, eu ainda preguei num culto de ação de graças de uma pessoa aqui da igreja, que recebeu uma promoção para engenheira, né? E aí eu fui lá na casa dela, preguei a palavra. A vantagem é que ainda nós fomos abençoados com jantar, né? Mas nós pregamos a palavra para a família lá e tudo, e depois ainda vim para cá. Então fiquei em pé durante 1 hora ministrando, depois vim para cá. E assim, nós temos que entender que quem coloca tudo em cima na nossa vida não somos nós, mas quem coloca tudo em cima é o Senhor. Mas nós precisamos decidir ter essa ação e chegar a estar com tudo em cima. E aqui, o Espírito Santo falou comigo nesse breve texto de Colossenses capítulo 3, de versos 1 a 3, das 3 fases que nós temos que ter, ou ações, para estar com tudo em cima no que diz respeito à vida espiritual. A primeira delas é buscar. Nós já ouvimos muito falar nisso. Você precisa buscar a Deus, você precisa buscar. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Vamos repetir todos? Buscai as coisas que são de cima. Queremos estar com tudo em cima? Precisamos buscar. Buscai as coisas que são de cima. E o Senhor já nos advertiu: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Estar com tudo em cima quer dizer estar 100% voltado para as coisas do céu. Não é tudo, como sempre compartilho aqui, não fica nada de fora. E o texto que eu acabei de citar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, olha só, então também tem uma exigência qualificada de ser inteiro, 100%. É inegociável essa exigência qualificadora divina de nós estarmos dedicados a Ele o tempo todo. O tempo todo para Deus, o tempo todo em Deus, o tempo todo voltado para o Senhor, voltada para o Senhor. Mesmo que sejam em momentos da nossa dedicação para estar com tudo em cima no que diz respeito ao nosso físico, né? Vamos supor que você vá para a academia, vamos supor que você precise mesmo fazer uma caminhada, precisa dar uma volta de bike, precisa dar uma corrida, mas nós não podemos esquecer que nós estamos cuidando do corpo para melhor e mais servir a Deus, e não para nos mostrar ou nos qualificar como bela ou belo, culto ao corpo. Cuidado com essas coisas. O Filho de Deus se exercita fisicamente, mas para a saúde, não para a sensualidade. E aqui nós temos que vigilar muito nesses últimos tempos. O culto ao corpo tem tomado o lugar do culto que deve ser dado ao Senhor. Não é? Tem gente que investe mais no cuidado consigo do que na sua vida espiritual, quando diz respeito ao corpo e ao espírito. Mais no cuidado com o corpo do que no cuidado com o espiritual. E uma coisa não pode ser menor do que a outra. O espiritual tem que ser de cima. Não quer dizer maior nem melhor, mas tem que ser de cima. Prioridade. A vida com relacionamento a Deus é prioridade. Paulo, inclusive, fala sobre esses cuidados com o corpo, que ele diz assim: o exercício corporal para pouco proveito tem. Ele não estava batendo em quem faz exercício físico, ele está dizendo o seguinte, não é? A expressão lá não quer dizer que é menor, quer dizer que é menos importante do que o espiritual. Porque como naquele tempo, tinha gente dedicando a sua vida inteiramente a isso e abandonando o espiritual.
Isso quer dizer o seguinte, que já vem de muito tempo e de muitos anos, né, e desde o início, que nós temos que cuidar para não desviar o principal. Meus amados e minhas amadas, se o teu espiritual não estiver cuidado, se você não estiver buscando as coisas de cima, tudo o mais na sua vida desmorona. Tudo mais vai para o chão. Então não vai ficar em cima, vai ficar embaixo. Se Deus não tiver no controle da sua vida espiritual, sua vida financeira vai para baixo. O seu relacionamento familiar vai para o chão. E às vezes até se desfaz. Seu relacionamento no trabalho, sua fruição negocial acaba. Ah, mas tem tanta gente que não se dedica 100% a Deus e prospera. Há uns enganos aí. O diabo é enganoso. E usa o sistema, a carne, usa o mundo, usa o sistema diabólico todo para nos desviar deste acontecimento, dessa intenção maligna de nos velar os olhos para não entender. Se não cuidarmos do espiritual, nós vamos ter queda. E é simples ver isso. Às vezes nós vemos pessoas com uma situação econômica promissora, grande e tal, mas como tem uma área de sua vida caída, aquilo não tem nenhuma importância para cá. A dor na alma, a ausência de felicidade nos relacionamentos, a destruição, é impressionante o que o diabo faz. E você vê isso aí nos influencers, nos famosos, como os casamentos são descartáveis, como a família não é valorizada, não é? Cheio de dinheiro e não tem vida. Ou às vezes tem o outro lado, mas não tem sobrevivência, não tem vida. É só você dar uma olhada para o Rio de Janeiro e ver o que aconteceu nesses dias aí. Olha quantas famílias e pessoas estão destruídas por causa do maligno de Satanás, com o vício das drogas, o tráfico, a destruição que nós estamos vendo por aí, e que tem aqui no nosso estado também. Mas quando nós estamos buscando as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus, a nossa vida, ela se torna uma vida equilibrada. O Espírito Santo vem e promove o equilíbrio. É dele o equilíbrio, nós temos compartilhado isso reiteradamente. Essa busca pelas coisas que são em cima é para aqueles que já entenderam que não são comumente daqui. Nós somos ressuscitados, nós temos uma nova vida no Senhor. No Senhor nós temos uma nova ação, uma nova forma de ver as coisas e buscar o que é do céu, buscar o que é de Deus. O que quer dizer buscar as coisas que são de cima? É simplesmente tirar um tempo sozinho com Deus, é simplesmente ler a Bíblia, é simplesmente talvez, vez ou outra, frequentar uma célula, vir aos cultos. É muito mais do que isso. É um estilo de vida. É um estilo de vida segundo Deus. Em todas as nossas atitudes, antes mesmo de tomar decisões, nós parametrizamos tudo em relação à palavra, em relação a Deus. Isso agrada a Deus, isso glorifica o nome do Senhor, essa ação é aprovada por Deus, porque às vezes ela é aprovada pelas pessoas do mundo de fora, mas ela não é aprovada pelo Senhor na palavra. Ela é aprovada na sociedade, na comunidade, mas não é na palavra. Olha, por exemplo, hoje, como é comum as pessoas começarem a ter relacionamentos e já irem para a vida sexual. O namoro hoje já é sexualizado. Isso é natural na palavra? Não, porque o sexo é para o casamento. Não é? Então,
o que é considerado normalizado no mundo não está no parâmetro da palavra. O desvio sexual ou homossexual no mundo está normalizado. Você assiste um filme hoje, você vê homem beijando com homem, mulher beijando com mulher, novela, isso. Tudo está normal, é normatizado no mundo, mas na palavra não é. Então nós buscamos e vivemos o que é da palavra. Nós não somos contra as pessoas, nós somos contra a prática que é contrária às Escrituras, que é fora do contexto bíblico. Nós amamos as pessoas, mas nos levantamos contra o pecado, inclusive contra o pecado em nossa vida. E deve ser assim. Quem busca as coisas do alto, se levanta inclusive com o pecado que o tenta. Você guerreia contra você mesmo e seus desejos pecaminosos. Então o pecado é o nosso inimigo. E a palavra de Deus nos adverte isso em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então não é contra as pessoas. Mas temos que parametrizar, nós temos que olhar, temos um prisma que é a Escritura, temos uma ordem a seguir que é a palavra de Deus e o que Ele comanda. E quando nós buscamos, nós nos adequamos. Quer dizer o seguinte, eu digo para Deus, Senhor, me ajuda, me socorre, toma-me pela mão, faça-me caminhar em direção ou na direção do Senhor. Ele que é o diretor, o Senhor da nossa vida, então nos guia. As coisas podem acontecer conforme nossa carne quer? Não, pode acontecer diversamente. Pouco tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando, mas eu orei tanto. E por que Deus não fez aquilo? Irmãos, Deus não fez porque Ele não quis fazer. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós nos adequamos a ela. É o que Jó, na sua maturidade, depois de passar por tantas mazelas de provação, chegou ao entendimento. Entendo agora, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que faz, é Ele que executa, é tudo dEle, é para Ele. Então eu estou aqui para fazer e buscar o que Deus quer. Irmãos, quando nós buscamos o que Deus quer, Ele nos dá o que Ele planejou para a nossa vida. E a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Isso quer dizer, ela é agradável, como está em Romanos capítulo 12. É isso que você quer? Então, precisamos focar. Estar com tudo em cima é focar nas coisas do céu, nas coisas que são de Deus, nas coisas que são dirigidas, direcionadas pela palavra. Irmãos, eu não estou falando nada aqui de novidade. É tudo que nós já sabemos. Mas nós precisamos colocar isso em prática. Estar com tudo em cima também é pensar no alto. Olha o que diz as Escrituras. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O pensar aqui é muito mais do que tem no pensamento de, né? Que bênção, eu preciso realmente, olha o céu. Não, é um planejamento, é um sonho, é um projeto de vida, e um projeto de vida eterna. Repita comigo, pensar nas coisas de cima, é visualizar, é viver a eternidade. Parece que está tão longe, né? Parece que está tão longe, mas não está. É só um abrir e fechar de olhos. É uma piscada e a eternidade está aí. Esse sentimento de eternidade que nós temos, que não visualizamos o dia da nossa morte, que nem pensamos nisso. Quando alguém fala de morte perto de você, o que você fala? Deus me livre. É ou não é? Sai em nome de Jesus. Mas se tem uma certeza, diga a pessoa que está ao seu lado assim, você vai morrer. E sabe o que às vezes a gente fala assim?
E a gente fala assim, você vai morrer, fala assim, eu quero estar no seu fúnebre, né? Porque senão você vai estar no meu. Bem mórbido isso aqui, mas é para chamar a atenção, irmãos. Nós passamos o tempo todo sem pensar nisso. Nós não queremos pensar nisso. Não faz parte de nós pensar nisso. E realmente não faz. Quando nós pensamos nas coisas que são do alto, nas coisas de cima, a morte não faz parte, meu querido e minha querida. Porque nós já temos uma certeza, nós já morremos e estamos com Cristo. A morte já foi vencida. Nós só passaremos dela para a vida eterna. Em João capítulo 10, verso 10, o Senhor diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então diga para o seu irmão assim, não tenha medo. A vida você já tem. Quando nós pensamos no alto, irmão, nós não nos preocupamos com isso. Nós fazemos o que é necessário. Nós estamos aqui para fazer o que é preciso. E o que é preciso é que o reino de Deus seja propagado. O que é preciso é que a palavra seja vivida. O que é preciso é que nós tenhamos o foco no alto, no céu, nas coisas de Deus. Mas perdemos o tempo que Deus nos dá, que Ele nos premia, que Ele nos concede quando nós desfocamos. Passamos a focar no que é daqui, a perder tempo com o que é daqui. E aí deixamos de lado o que é importante para o que é passageiro. Não quer dizer que não seja importante, é passageiro. Status é passageiro, carreira é passageira, posses são passageiras, mas o que é vida é eterno. E é isso que nós precisamos focar, na vida. Quantas vidas você está conduzindo a Deus? Quantas vidas você está visualizando para Deus? Pensa você agora aqui, pensando nas coisas que são do alto, agora nessa manhã, é o que Deus nos chama a pensar. Com quantas vidas você se relaciona no dia a dia e com quantas delas você compartilha a vida eterna, que é importante? Pensa nisso. Sabe o que acontece, queridos? Nós estamos investindo no que é errado. Estamos investindo no que é perdido. Estamos investindo no que não tem valor. Mas nós precisamos mudar o pensamento. Precisamos mudar a forma de planejar. Pensar. Então pense nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. As que são do alto estão focadas na vida das pessoas. Foi do alto que o Senhor Jesus veio para ir à cruz e dar vida eterna. O que é importante, o que é maravilhoso, vem de lá. A nossa salvação é do alto. A nossa vida é do alto. A nossa certeza eterna é do alto. A nossa prosperidade é do alto. Tudo é do alto. Quando falamos do alto, quer dizer que vem do trono de Deus. Vem de Deus para a nossa vida. Para fechar essa palavra, além de buscar, pensar, eu tenho que estar no alto. Repita comigo. Eu tenho que estar no alto. Estar no alto, queridos, é uma questão de decisão por posição. O mesmo capítulo 6 de Efésios, a palavra de Deus fala que a nossa luta lá é com o que está no alto, ou tenta estar no alto. Porque as potestades, os principados, Deus já precipitou do alto abaixo. Mas eles sabem, olha que interessante isso, o diabo sabe, os demônios sabem que o que importa está no alto, por isso eles estão nos altos, tentam estar no alto.
Quando mesmo se apresentou diante de Deus para tirar uma onda em relação à humanidade, o diabo se apresentou nas alturas, subiu, ó a expressão, ele subiu ao trono de Deus e se apresentou entre os filhos de Deus. Olha como que é isso. No alto. É uma questão de posição. Estar no alto, queridos, não quer dizer que você está acima das pessoas, quer dizer que você está no Senhor, porque Ele é do alto. Quando o Espírito Santo está pleno em nossa vida, nós somos do alto. Nós temos uma visão diferenciada, tal qual a águia. Quando queremos ter uma visão bonita, o que nós normalmente fazemos? Nós vamos no mirante, e do alto você tem uma visão diferenciada. Eu me lembro uma vez que nós estávamos no monte de oração, e lá no Monte Mestre Álvaro, no alto mesmo em oração. E Deus nos levou numa pedra, era chamada lá, até hoje tem lá a tal da Pedra do Navio. E eu subi nessa pedra e nós olhamos a serra todinha. E oramos pela cidade. Olha que bom é quando você está no alto e você vê as coisas. Tudo do alto parece menor o que está embaixo. É pequenininho. Quando você está no alto e você olha embaixo, o que você vê? Vê os problemas, as dificuldades diminutas e às vezes até nem vê. Porque o Senhor faz você passar por cima de tudo. Não tem problema, não tem dificuldade para quem está no alto, pois o Senhor já venceu todas elas por nós. Mas tem uma coisa aqui. A questão toda é por decisão quanto à posição que você vai estar. E para isso, eu quero trazer uma reflexão para nós aqui, em Gênesis capítulo 4. Fui lá para o princípio, porque eu quero dizer para você que isso aqui é um princípio. É um princípio que não pode ser negociado. Gênesis capítulo 4, do verso 1 a 4, trata da decisão de Caim e Abel em adorar a Deus. Olha que interessante isso. Caim era o primogênito, é a primícia de Adão. Quando foi concebido, Eva expressou com seus lábios: eu recebi a bênção de Deus, fui abençoada com o nascimento de um filho homem. Beleza. O texto fala claramente aí que Caim, o primogênito, ele decidiu adorar o Senhor. E foi a Deus e apresentou ao Senhor uma oferta. Maravilha. Maravilha. Olha que bênção isso. Ele decidiu, o primogênito foi lá e apresentou a Deus uma oferta. Depois disso, a palavra fala, e também Abel foi. Enquanto Abel foi, ele apresentou o primogênito de suas ovelhas, ele deu a primícia de suas ovelhas ao Senhor. A palavra primícia quer dizer primogênito. E aí o que aconteceu? Deus se agradou da oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. A Bíblia fala claramente que Deus rejeitou a oferta de Caim. Qual a diferença da adoração de um e outro? A questão é a questão de posição. Um pensou nas coisas que são da terra. Ele foi lá, apresentou uma oferta a Deus do fruto da terra. Repita comigo. Uma oferta do fruto da terra. Uma oferta de baixo. Mas Abel foi ao Senhor e apresentou a Deus uma oferta do primogênito, das primícias, primogênito de suas ovelhas. A primogenitura é uma questão de posição.
É uma questão do alto. Enquanto Caim ofereceu do fruto do seu trabalho, das coisas que são da terra, Abel vai e oferece do milagre a Deus. E aqui eu quero compartilhar com você uma frase que Deus me deu. Olha que interessante isso. Não é o que fazemos ou oferecemos que tem valor para Deus. O que nós fazemos aqui, o que nós oferecemos, irmão, pode ser até na casa de Deus, e tudo isso é da terra. Mas é o que Ele nos faz, é o que importa para devolvermos a Ele. E aqui tem uma questão muito séria, como questão de posição. Enquanto Caim foi lá e deu do fruto da terra, do seu suor, Abel entregou do milagre, porque quem fez a ovelha nascer primogênita foi Deus. E o que vale para Deus, e o que importa para Ele é o que é mais importante. Enquanto o fruto da terra eram os alimentos, a comida, o que faz, o que promove a existência e mantém a vida aqui, a vida foi oferecida a Deus. Abel degolou o primogênito de suas ovelhas e derramou o sangue para o Senhor. Isso quer dizer da nossa própria existência. Deus não quer o fruto do seu trabalho simplesmente. Ele não quer somente o seu esforço, Ele quer a sua vida entregue para Ele. O que Abel fez e agradou a Deus é o seguinte: eu estou disposto a ficar sem nada, eu estou disposto a ficar pobre, eu sou disposto a perder tudo, mas agradar o Senhor, pois o primogênito era o mais importante. O primogênito era o que iria prosperar todas as suas ovelhas. Era, querida, era o padrão. Era aquele que era o reprodutor, era o promovedor da vida. E foi exatamente isso que Deus nos deu. Ele pegou o seu próprio filho e nos deu e levou à cruz. Quando Abel faz isso, ele está tomando a mesma decisão que Deus tomou. Dar-se totalmente para Deus. Então, estar no alto é essa entrega. Estar no alto é olhar as coisas da forma de Deus. Quando vemos, decidimos e promovemos o que é de Deus e para estar nele, investimos tudo nele, nós somos aprovados. Estar com tudo em cima, nesse sentido, é ser aprovado e aprovada por Deus. E há uma advertência nas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 5,17. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem algumas coisas aqui importantes. Essa procura por nos apresentar a Deus como aprovados é importantíssima. Procura estar no alto. Procura, busca, pensa e decida estar no alto. Eu quero corrigir aqui a referência que é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado. É um investimento. E como que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo? Nós estamos mesmo buscando? Nós estamos pensando na forma como compartilhamos aqui, tá, irmãos? Não é esse pensamento raso, é profundidade. Nós estamos decididos em estar na posição do alto. É o que Deus espera da sua vida, é o que Deus espera de mim. Irmãos, às vezes nós ficamos focados em acontecimentos, nós ficamos focados em eventos, nós ficamos focados em atividades, enquanto que a essência
é o que é o necessário. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. É dessa reflexão que nós precisamos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. Está com tudo em cima? Senhor, muito obrigado nessa manhã por ministrar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por colocar-nos no posicionamento, com foco, com a decisão, a posição de estar 100% voltado para o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Como tratamento, irmãos, se é natural, espiritualmente falando, todos os cultos. E não é errado, é certo que nós somos abençoados, que nós somos tratados pelo Senhor. Nós oramos conjuntamente por sua vida. Damos oportunidade para você refletir um pouco mais, buscar um pouco mais crescimento, suporte do Senhor, melhoria. Está com tudo em cima. Enquanto nós louvamos aqui, é para você que o Senhor tocou no coração nessa manhã. Você pode vir à frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar com imposição de mãos, unção com óleo, para Deus continuar a melhorar e ajudar você a estar com tudo em cima.